O senador Magno Malta, pelas redes sociais, fez chacota das narrativas apresentadas pela Rede Globo, mostrando que os jornalistas da velha imprensa criam historinhas de ficção para manipular a opinião pública sem sucesso. O senador iniciou o vídeo lembrando a morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, preso político que morreu no cárcere porque o ministro Alexandre de Moraes não se deu ao trabalho de ler os pedidos de soltura que passaram meses em sua mesa. Magno Malta disse: "Estou com essa camisa, Clezão vive. Este aqui realmente foi golpeado pela insensibilidade, pela falta de humanidade, de bondade, de reconhecimento. Todos os atributos que tinha a teoria como um juiz de verdade faltam a esse cidadão Alexandre de Moraes, que é o responsável pela morte desse cidadão Clezão, que morreu na Papuda de uma forma covarde." Passando ao tema principal do vídeo, Magno Malta disse: "A gente está vendo aí um monte de canastrões encenando uma novela absurdamente ridícula. Acho que Hollywood não toparia. É o golpe dentro do próprio golpe." O senador mencionou jornalistas da Globo e expôs: "São fragmentos que eles foram pegando em um zap aqui, outro zap, de gente que foi presa ou foi pega nas pescarias." O senador ironizou a narrativa: "Alexandre de Moraes está sempre no centro de tudo." O senador explicou que a história é tão absurda que, segundo os jornalistas, haveria um golpe seguido de outro golpe e disse: "O único que foi golpeado nessa história toda foi Jair Bolsonaro, que recebeu uma do Adélio." Magno Malta riu. "Eu vi um vídeo que até comecei a rir. Um capítulo de uma novela com os canastrões, velhos jornalistas da velha mídia que estão muito bem sustentados, muito bem pagos para tentar enganar as pessoas. A nós não enganam nunca mais." O senador ironizou: "E eles têm fonte dentro do Supremo. Dessas fontes, que pegou um pedacinho aqui, eles juntaram e a partir daí, eles então montaram o golpe dentro do golpe. Jair Bolsonaro, no final, seria o golpeado de fato e que está sendo acusado sem ter cometido nenhum tipo de crime, inelegível. E segundo eles, esse golpe onde Bolsonaro está sendo indiciado é o prenúncio do momento da prisão do Jair Bolsonaro. Eu, pessoalmente, jornalista, estou pagando para ver." O senador disse: "Eu já vi essa barataiada correr e ficar maluca quando acha que está chegando alguém que vai fazer uma pulverização. Essa história não vai ficar assim porque não é assim. Tudo tem que ter um fim e a verdade vai ser revelada." O senador concluiu fazendo chacota dos jornalistas: "O mais engraçado é o golpe dentro do golpe. Como vocês são criativos. Parabéns." Gente, aqui Magno Malta, passando aqui, tô com essa camisa aqui do Clezão vive, né? Esse aqui realmente foi golpeado, né? Pela insensibilidade, a falta de humanidade, de bondade, de reconhecimento, todos os atributos que tinha o teori como um juiz de verdade, faltou e faltam a esse cidadão chamado Alexandre de Moraes, que é o responsável pela morte desse cidadão chamado Clezão, que morreu na Papuda de uma forma covarde. Estava sentado dentro do Senado e olha que o plenário do Senado não teve nada quebrado, ninguém quebrou nada lá. Mas é o seguinte, a gente tá vendo aí um monte de canastrões encenando uma novela absurdamente ridícula, né? Acho que Hollywood não toparia o golpe dentro do próprio golpe. Eu vi um comentário da jornalista, com todo respeito, Andréa Sadi, falando do golpe dentro do golpe, né? Assim. Mas isso são fragmentos que eles foram pegando um pouquinho aqui num zap aqui, acabaram descobrindo em outro zap, de gente que foi presa, que foi pego nas pescarias, e o tal punhal verde e amarelo que ia assassinar o Lula, ia assassinar o Alckmin e iria assassinar também o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está sempre no centro de tudo, então todo mundo querendo assassinar ele, matar ele, né? Assim, ele é um ferão do mundo que todo mundo quer destruir. E teria um golpe, e nesse golpe
eles assumiriam e logo em seguida também teria outro golpe, que seria o golpe em cima de Jair Bolsonaro. Assim, a palavra golpe fica assim, porque o único que foi golpeado realmente em toda essa história, desde o começo, a perseguição, foi Jair Bolsonaro, que recebeu uma facada do Adélio, filiadozinho do PSOL, que estava também dentro da lista daqueles que entraram e saíram ou que iriam entrar na Câmara, tudo bem armado, tudo direitinho. Tem até uma entrevista do Zé Disseu muito interessante, que ele diz que o azar deles foi a facada do Adélio que deu errado. A gente não sabe o que ele estava querendo falar com aquilo, né? Mas veja, é uma novela... Aliás, eu vi um vídeo que eu comecei a rir, sabe, de um capítulo de uma novela dos canastrões, né? Dos jornalistas, velhos jornalistas da velha mídia, que estão muito bem sustentados, muito bem pagos, né? Para tentar enganar as pessoas. Nós não engana nunca mais, né? Um falando com o outro, assim, né? Videozinho dentro da redação, não é porque eu recebi agora de fulano, não, acabei de receber aqui de uma fonte minha, e eles têm fonte dentro do Supremo, que coisa legal. Então, desses resquícios todos, dessas fontes, que pegou um pedacinho aqui, eles juntaram, e a partir daí, eles então mandaram o golpe dentro do golpe. Jair Bolsonaro, no final, seria o golpeado, de fato, né? E que está sendo acusado, sem ter cometido nenhum tipo de crime, inelegível. E segundo eles, esse golpe, né, onde Jair Bolsonaro está indiciado juntamente com o general Heleno, brincadeira, né? Com o general Heleno, minha solidariedade, general Heleno, e aí com o Braga Neto, com o Valdemar Costa Neto, minha solidariedade a todos, ao meu amigo querido Ramagem, estão todos indiciados. É o prenúncio do momento da prisão do Jair Bolsonaro. Eu, pessoalmente, jornalista, estou pagando para ver. Eu já vi essa baratalhada correr, ficar maluca, sabe assim, quando acha que está chegando alguém que vai fazer uma pulverização. Essa história não vai ficar assim, porque não é assim. Tudo tem que ter um fim e a verdade tem que ser revelada. Mas o mais engraçado é o golpe dentro do golpe. Como vocês são criativos. Parabéns. Nós todos já estamos enjoados, cheios dessa narrativa mentirosa, sem fundamento, um golpe dentro do golpe. Fragmentos, suspeita. Policiais, fontes dentro do STF, da Polícia Federal, assim diz a jornalista, suspeitam. Alguém pode ser escrachado por causa de suspeita? Bolsonaro está indiciado. Com ele, Braga Neto, Heleno, o Ramagem e o meu amigo Anderson Torres. Um policial exemplar, um delegado exemplar, sujeito inteligente, decente, um cara honrado, foi um grande ministro, secretário de segurança, sujeito preparado, meu amigo pessoal. Eu nunca ouvi da boca de Anderson Torres qualquer coisa que tivesse pelo menos o cheiro dessa narrativa colocada, e agora ele está indiciado. Anderson, não tem nada mais terrível do que sofrer como você está sofrendo, tendo uma mãe morrendo com câncer. A família sofrendo, as filhas sofrendo, a esposa sofrendo. A mãe do Anderson vem enfrentando um câncer desde a prisão dele, quase em fase terminal. O senhor Moraes nunca permitiu que ele cuidasse da mãe. Mas agora, está nos jornais, Moraes flexibiliza para Anderson cuidar da sua mãe. Cuidar da mãe? A família está toda na UTI para os momentos finais. É a notícia que eu tenho. O último suspiro dela. Já está desacordada, entubada. Na verdade, ela vai descansar. Descansar de um sofrimento que foi imposto a seu filho e a tantas outras pessoas. Meu amigo, eu não sei o que falar para você, porque um dia também perdi a minha, com câncer no cérebro. É muito doído. Tu é forte, bicho. Garra, força e honra. No momento que o Senhor está recolhendo a sua mãe, você está debaixo das garras de um tirano. Mas tudo que começa tem fim. Toda noite ela acaba amanhecendo.
E essa noite escura, ela vai passar. O Brasil há de se libertar. E você estará bem vivo, amigo, para experimentar e para dar glórias a Deus por esse momento difícil que Ele lhe deu a mão para você atravessar. A você, Anderson, mais que meu abraço, a minha eterna amizade, em oração por você e pela sua família. E curta esse momento, já no final, em que parece que é um gesto humanitário do senhor Moraes, que não é. Isso é um desalmado. Ele impediu você de conviver muito mais com a sua mãe. Verdade tem que ser dita. E eis a verdade. Peço todo o país que ore pela família do Anderson. Eu clamo por todo o país que ore pelas filhinhas dele, pelas netinhas dessa senhora, aliás, que está passando da morte para a vida, descansando de um grande sofrimento. Meu grande abraço, amigo. Deus te abençoe. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.